acompanhar a apresentação desse vídeo. Eu sou a Fabiola Nayane, estudante do IFCE Campus de Acaraú, e esse vídeo seminário faz parte da disciplina de Microbiologia Ambiental, que tem como tema fungos degradadores de compostos tóxicos. Estarei abordando o referido artigo, que tem o seguinte tema: os fungos do solo amazônico são degradadores eficientes do herbicida glifosato, novos isolados de penicílio, aspergillus e tricoderma, que foi publicado no dia 21 de junho de 2021. Autores que atuaram na produção desse artigo: Ana Cortez, João Souza, Érica Souza, Lila de Oliveira Correia, Luan Reis Honorato da Silva e Alzira Frota Marreiros Bezerra. Estarei apresentando o referido artigo na sequência dos seguintes tópicos: introdução, material e métodos, resultados, discussão e também conclusão. Com o aumento da população global, a necessidade de segurança alimentar é agora mais urgente do que em qualquer momento da história da humanidade. E ainda assim, a necessidade de proteger o meio ambiente e a saúde humana são necessárias e desafiadoras. Essas forças, às vezes opostas, fundamentam o conflito entre a necessidade de intensificar a agricultura, evitando envenenar os ecossistemas da terra, incluindo a cadeia de abastecimento de alimentos com pesticidas e outros produtos químicos agrícolas. Existem mais de 14,1 milhões de novos casos de câncer a cada ano em todo o mundo, muitos deles devido à exposição a xenobióticos no meio ambiente e na cadeia alimentar. Por algumas décadas, sabemos que esses xenobióticos circulam dentro do ciclo hidrológico e, assim, contaminam diversas regiões geográficas, indiscriminadamente, incluindo ambientes de outra forma intocados. Em alguns casos, pode influenciar na perda de biodiversidade em diferentes biomas, afetando o desempenho fisiológico de plantas nativas não resistentes a herbicidas. Então, pessoal, o presente estudo foi realizado para aliviar essa carga de poluição por meio de uma bioprospecção, baseada em abordagem para novas cepas microbianas, capazes de degradação efetiva e eficiente de xenobióticos, concentrado no glifosato, uma substância recalcitrante que tem sido aplicada como herbicida voltado para plantas de folha larga e gramíneas desde 1974, em regiões temperadas e tropicais, e é comercializado sob o nome de Roundup. O glifosato é o agroquímico mais vendido no Brasil, totalizando 217 toneladas por ano. Em 2015, análises da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer da Organização Mundial de Saúde e da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar resultaram na classificação do glifosato como genotóxico e de risco de câncer. No entanto, os impactos exatos da saúde humana estão sujeitos a revisões contínuas e pesquisas adicionais. No início de 2019, o Ministério da Agricultura aprovou o registro de agrotóxicos de elevada toxicidade. Foram registrados no Brasil cerca de 450 agrotóxicos. Desses, apenas 52 apresentam baixa toxicidade. A Anvisa manifestou que agrotóxicos banidos em países como China, Estados Unidos e países da União Europeia têm atualmente como principal destino o Brasil. Aqui são usados pelo menos 10 produtos banidos nesses países. Vejam quais são os principais agrotóxicos comercializados no Brasil em 2016, de acordo com dados do IBAMA. O glifosato se encontra com 185,6 mil toneladas.
Micróbios identificados como degradadores de glifosato são comumente isolados de solos contaminados. Estes incluem algumas bactérias, mas são principalmente espécies de fungos. No entanto, a gama filogenética de cepas, espécies conhecidas por degradar este herbicida, e seu produto de degradação tóxico, ácido aminometilfosfônico AMPA, é limitada e a degradação é lenta. A maioria dos fungos degradadores de glifosato foram isolados de habitats microbianos que são empobrecidos em termos de diversidade microbiana, como solos agrícolas cultivados. Portanto, foi focada atividades de bioprospecção em solos pristintos, de alta matéria orgânica da floresta amazônica, provavelmente a fonte mais rica filogeneticamente de sapróbios fúngicos, baseados no solo da biosfera da Terra. Foi lançada a rede usando o meio de cultura suplementado com glifosato, para isolar qualquer cepa que possa degradar este xenobiótico. Os objetivos específicos eram encontrar fungos capazes de tolerar e degradar o glifosato. Foi discutida as implicações para a biorremediação do glifosato e o potencial para a bioprospecção de micróbios capazes de degradar outros poluentes recalcitrantes. Materiais e métodos. Foi utilizado o herbicida glifosato N-fosfonometilglicina, contendo sal de amônio 792,5 gramas por quilograma e 720 gramas por quilograma, equivalente ácido, fornecido por Monsanto Agricultural. Os padrões utilizados para análise da concentração de glifosato e seus metabólitos, sarsosina e AMPA, foram padrão glifosato, referência do produto 45521, marca Fluca. Outros meios de identificação: glifosato N-fosfonometilglicina, padrão ácido aminometilfosfônico 99%, referência do produto 324817, marca Aldrich, e padrão sarcosina 98%, referência do produto 131776, da marca Aldrich. 4 amostras de solo foram coletadas à superfície 1 a 10 centímetros de profundidade, da floresta localizada no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia INPA, Manaus, Amazônia, Brasil. Latitude sul, 3 graus, 5 minutos e 36 segundos, e longitude oeste, 59 graus, 59 minutos e 16 segundos. Cada amostra de solo, 500 gramas, foi homogeneizada com glifosato, 0,1 grama, e incubada em caixa plástica 30 × 40 × 30 centímetros por 20 dias, 25 graus Celsius. Após esse período, o isolamento das cepas fúngicas tolerantes ao glifosato foi realizado por diluições seriais sucessivas de solo em água destilada. 100 microlitros por diluição foram semeadas na superfície de agar batata destrose, suplementado com glifosato 2,35 gramas por litro. E as placas foram incubadas por 7 a 10 dias a 25 graus Celsius. As colônias de fungos foram transferidas e cultivadas em Cesapec, Tox Agar. A avaliação da assimilação do glifosato como fonte de substrato de fósforo foi baseada no método descrito anteriormente, com algumas modificações. Todos os estudos de crescimento foram realizados em meio Cesapec DOX, que consistia em sacarose 30 gramas por litro, sulfato de magnésio 0,5 gramas por litro, cloreto de potássio 0,5 gramas por litro, nitrato de sódio 3 gramas por litro, sulfato de ferro 0,01 grama por litro e fosfato de potássio 1 grama por litro. O mesmo meio deficiente em fosfato de potássio foi usado como controle. Quando o glifosato foi usado como única fonte de fósforo, o fosfato de potássio em meio Cesapec foi substituído por glifosato em uma concentração final de 7,4 milímetros. Se o pH inicial do meio era 6 ou superior, ele não foi ajustado. Quando era inferior a 6, foi ajustado para 6 com solução de hidróxido de sódio, 1 metro. O bioprocesso foi realizado em frascos cônicos de 125 ml, contendo
50 milímetros de meio líquido Cesapec, padrão ou modificado. As culturas foram inoculadas com uma suspensão de esporos 2 vezes 10 elevado à sétima potência de esporos por milímetro e incubadas a 25 graus Celsius, em uma plataforma de agitação a 100 ReV por minuto. Após 14 dias de incubação, as culturas foram filtradas e a massa seca do micélio e o pH do meio foram determinados grama por litro. Os valores médios foram obtidos em 3 repetições. As linhagens que se destacaram no ensaio anterior foram submetidas a um ensaio com menor influência da concentração da sacarose, comumente presente no meio Cesapec. Os isolados fúngicos foram submetidos ao crescimento no meio Cesapec, contendo somente 2,35 gramas por litro de sacarose, meio contendo somente 2,35 gramas por litro de sacarose sem fosfato de potássio, e meio Cesapec contendo somente 2,35 gramas por litro de sacarose, sem o fosfato de potássio, e suplementado com 2,35 gramas por litro de 31 glifosato. O pH inicial foi ajustado para 6, pH ideal para o crescimento fúngico, principalmente nos gêneros fúngicos, esperados do isolamento e identificação da amostra do solo em estudo. Após 14 dias, foi verificado o crescimento fúngico nos 3 diferentes meios de Cesapec. As culturas foram filtradas por meio de filtros de papel de 15 centímetros de diâmetro. O filtrado foi analisado pelas metodologias analíticas, espectrometria e cromatografias, descritas a seguir. Para a quantificação do glifosato, nos filtrados fúngicos utiliza a ninidrina para derivatizar o glifosato em um composto de cor púrpura, quantificável por colorimetria. Colocou-se em um tubo de ensaio 980 microlitros de água destilada, mais 20 microlitros de filtrado fúngico. 1 ml de ninidrina a 5% preparada no laboratório, 5 gramas para 100 ml de água destilada e 1 ml de molibdato de sódio a 5%, 5 gramas para 100 ml de água destilada, catalisador da reação ninidrina-glifosato. A reação química entre o glifosato e ninidrina, resultando em cor púrpura, ocorreu em 100 graus Celsius em 10 minutos. As amostras foram analisadas pelo espectrofotômetro a 570 nanômetros. Os filtrados fúngicos foram examinados por cromatografia em camada delgada, utilizando-se placas de CCD de 10 × 10 centímetros pré-revestidas com gel de sílica 60. Os cromatogramas foram desenvolvidos utilizando etanol, acetona e água como solventes de arraste. Nas placas de sílica foram colocadas 20 microlitros de cada solução, solução padrão de glifosato, solução padrão da sarcosina e solução padrão do AMPA, ambas nas concentração de 2,35 gramas por litro. Também foram colocadas solução controle de glifosato, correspondente ao dia 0, 2,35 gramas por litro de glifosato, meio Cesapec, com glifosato sem inóculo fúngico, e as soluções foram filtradas de acordo com os isolados. Aspergillus 32, 2B 112, Penicillium 4A21 e Penicillium 4A211. As amostras das soluções correram em placa de sílica em 10 minutos e posteriormente as placas receberam banho de solução de nidrina, com acetona 0,5 gramas de ninidrina em 10 ml de acetona. As placas foram colocadas em estufa a 100 graus Celsius durante 10 minutos. Nas placas ocorreram reações entre ninidrina e glifosato, resultando em coloração roxa, evidenciando o glifosato. Para análise da presença e quantificação das substâncias de interesse, glifosato, AMPA e sarcosina, foi utilizado um sistema LC-AP
CLMS, constituído por um cromatógrafo, equipado com uma coluna C18 Luna, 5 micro, tamanho 150 × 4,60 milímetro. Utilizou-se na corrida cromatográfica o modo isocrático, como fase móvel durante 15 minutos. Um espectrômetro de massas acoplado ao cromatógrafo por meio de uma fonte APCL e ajustado para os seguintes parâmetros de operação: corrente de descarga 3 microA, temperatura de vaporização 350 graus Celsius, temperatura do capilar 270 graus Celsius, bainha gás 30 psi, gás 5 arb. Os padrões foram diluídos em água Milic nas concentrações de 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5 mg por litro. Os resultados foram processados por meio do software Excalibur 2.07. Isolamento e identificação de fungos tolerantes ao herbicida glifosato. Com o objetivo de isolar fungos tolerantes ao glifosato, foi realizado o isolamento de fungos de uma amostra de solo contendo 200 ppm do herbicida. Os micro-organismos isolados pertenceram ao filo Ascomycota, especificamente aos gêneros Penicillium 60%, Aspergillus 26% e Trichoderma 8%. Não foi possível identificar micromorfologicamente 6% dos isolados, que será apresentado na tabela posteriormente a partir do próximo tópico. Avaliação de isolados quanto à utilização de glifosato como fonte de fósforo. Fungos isolados de solo contaminado com glifosato e biomassas grama por litro, produzida por esses isolados em meios de culturas diferentes. Cesapec, Cesapec sem fosfato de potássio e Cesapec sem fosfato de potássio suplementado com glifosato 2,35 gramas por litro. Destaque para os principais produtores de biomassa no meio contendo glifosato como fonte de fósforo. Observem a seguir na tabela. Todos os 50 isolados fúngicos foram capazes de utilizar o glifosato como fonte de fósforo. 5 isolados destacaram-se por produzirem mais biomassa no meio Cesapec, suplementando com glifosato do que no Cesapec convencional. Aspergillus 2B112, Penicillium 4A21, Penicillium 4A211, Penicillium 6B221 e Penicillium 6B112. Parte desses isolados foram utilizados nos ensaios posteriores para avaliação da degradação e metabolismo do glifosato. Com a finalidade de avaliar a degradação do glifosato e sua possível utilização como fonte de carbono, foram selecionados 3 isolados fúngicos, Aspergillus 2B112, Penicillium 4A21 e Penicillium 4A211, que foram cultivados em 3 diferentes meios Cesapec. Os resultados são apresentados na figura abaixo. Todos os 3 isolados apresentaram crescimento fúngico no meio Cesapec, com baixa concentração de sacarose. Sem o fosfato de potássio e suplementado com glifosato, sendo que o isolado Aspergillus 2B112 apresentou uma produção de biomassa 3 vezes superior nesse último do que no meio Cesapec com baixa concentração de sacarose. Na imagem abaixo, os isolados Aspergillus 2B112, Penicillium 4A21 e Penicillium 4A211 promoveram redução de glifosato, respectivamente. Na cromatografia de camada delgada, os padrões de glifosato, sarcosina e AMPA apresentaram RF de 0,5, 0,45 e 0,42, respectivamente. As amostras foram dos filtrados das culturas de Aspergillus 2B112, Penicillium 4A21 e Penicillium 4A211. Apresentaram RF de aproximadamente 0,5. Não foi possível fazer uma análise conclusiva sobre a 36 presença dos metabólitos sarcosina e AMPA nas amostras oriundas das culturas fúngicas, devido à proximidade de RFS
das substâncias estudadas. Demonstrado abaixo que, com a finalidade de conhecer os possíveis metabólitos produzidos pelos fungos, foram realizados ensaios de CLA-MS, da solução contendo os padrões AMPA, sarcosina e glifosato. Espectro de massa resultante de CLA-EM, da solução inicial antes do inóculo, meio Cesapec, com 2,35 gramas por litro do glifosato. Infiltrado da cultura do isolado Penicillium 4A211 após 14 dias de exposição ao glifosato, o filtrado apresenta possíveis picos do glifosato, AMPA e sarcosina. Neste ensaio foi possível verificar a possível presença do glifosato, AMPA e sarcosina no filtrado da cultura do fungo, de acordo com suas massas moleculares. Depois de elaboradas as curvas de calibração nas figuras abaixo, foi quantificado o glifosato, AMPA e sarcosina na amostra no filtrado da cultura do isolado Penicillium 4A211, as concentrações de 1,4, 0,33 e 0,8 mg por ml de glifosato, AMPA e sarcosina, respectivamente. Isso representou uma degradação do glifosato, 40%, resultado similar ao apresentado pelo método espectrofotométrico colorimétrico. Os resultados demonstraram que a maioria dos isolados dos gêneros Penicillium, Aspergillus e Trichoderma provavelmente utilizou a formulação do herbicida como fonte de nutrientes. Cerca de 8% dos isolados cresceram melhor no meio suplementado com herbicida do que no meio de cultura convencional Cesapec. Além disso, foi demonstrado que o isolado Penicillium 4A21 produziu AMPA e sarcosina como metabólitos da degradação do glifosato. Este é o primeiro estudo de rastreamento da degradação do glifosato, realizado com fungos isolados do solo da floresta amazônica. Deve-se ressaltar que o uso extensivo de GP resultou no seu acúmulo em ambientes de solo e água. Além disso, os efeitos negativos da GP no metabolismo animal foram relatados, em particular no que diz respeito aos efeitos crônicos e remotos. No presente trabalho, todos os 50 isolados foram capazes de utilizar o glifosato como fonte de fósforo. O ensaio de biomassa foram usados anteriormente como uma metodologia robusta para a triagem de micro-organismos capazes de usar o glifosato como fonte de nutrientes. Uma conclusão semelhante sobre esta metodologia foi alcançada por outros trabalhadores com design semelhante. O isolado Penicillium 4A21 selecionado degradou o herbicida glifosato em mais de 42% em apenas 14 dias em fermentação submersa. No solo, a degradação do glifosato tem diferentes taxas de degradação. Descobriram que a meia-vida do glifosato no solo pode chegar a 174 dias. Relataram que 50% do glifosato foi degradado por Aspergillus oryzae em microcosmos de solo em 28 dias e 90% em 90 dias. Realizaram estudo com solos agrícolas e florestais de 5 países e relataram que a meia-vida do glifosato no solo varia de 2 a 197 dias e AMPA de 76 a 240 dias. Isso sugere que a taxa de degradação do glifosato por fungos filamentosos depende dos meios de cultura e das condições do bioprocesso. Características são importantes para um micro-organismo de biorremediação. O micro-organismo usado em ensaios de biorremediação deve ter baixa toxicidade e falta de patogenicidade, alta viabilidade imediatamente após a introdução no ambiente em combinação com baixas taxas de sobrevivência de longo prazo, alta eficiência de degradação de GP independente de condições externas e capacidade de mineralização de GP não associada ao acúmulo de AMPA no ambiente. O estudo tem grande importância biotecnológica por apresentar fungos isolados e identificados de solo da floresta amazônica, com grande potencial de degradação do herbicida glifosato. As limitações incluem necessidade de estudo de taxonomia do isolado de Penicillium 4A21, estudar a capacidade do Penicillium 4A21 de degradar o glifosato in situ,
detecção e toxicidade de metabólitos, de biodegradação e também estudos de otimização do processo de biorremediação. No presente trabalho, foi encontrado cepas de fungos capazes de utilizar a formulação herbicida como fonte de fósforo e outras capazes de crescer mais no meio contendo glifosato como fonte de fósforo do que no meio convencional. Alguns isolados destacados no presente estudo têm potencial como agentes de biorremediação do glifosato. Com base no que foi apresentado, percebe-se que os fungos têm se destacado como agentes biorremediadores por sua capacidade de degradação. Fica notório que é preciso a continuidade de estudos relacionados. Sendo assim, encerro este vídeo seminário, deixarei na descrição desse vídeo o QR Code com o material utilizado para a sua produção e para que também possam estar complementando o tema abordado.